Deus que está nos céus, obrigada por mais um sábado, obrigada porque podemos estar aqui com o grupo do Rio mais uma vez. Eu peço que o sábado possa ser abençoado para cada um de nós que estamos aqui, que o Espírito Santo esteja conosco para estudar juntos e que também cuides as outras pessoas que não conseguiram vir e as pessoas que estão assistindo por Zoom. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. O Gabriel já adiantou um pouco sobre o que eu vou falar, mas antes de entrar bem no assunto, gostaria que façamos um breve repasso da última vez que eu estive aqui com a Gabriela, que eu acho que foi em abril. A gente tinha falado que estávamos em dois extremos. Alguém lembra? Que a gente se moveu em dois extremos. Isso mesmo. Conservadorismo e liberalismo. A gente tinha visto algumas citas sobre primeiros escritos, mas a ideia de hoje é que a gente possa ver em outros dois extremos que a gente está. Sí, pensando mais em los estudos de Vespers, da ansiedade, alguém poderia me falar quais seriam esses dois extremos? Ai, você falou nunca? Não, está relacionado. Microfone. A gente está estudando isso, mas são dois grupos que são bastante diferentes. O André falou extrema direita, extrema esquerda, não é essa a resposta que estou buscando. Não precisa. Alguém mais? O que foi apresentado em 2021 na mensagem? Não é ali? Feminismo e o movimento de direitos humanos. Isso mesmo. Qual feminismo? Radical. Feminismo radical. E, como falou Gabriela, o movimento dos direitos dos homens. Alguém poderia me explicar em poucas palavras o que eles acreditam? Alguém? Alguém poderia me explicar no que acreditam as pessoas que fazem parte do movimento dos direitos dos homens? Quem quer falar? Fala você então aí. Alguém. Ayane, você tem um microfone. Eu não tenho microfone. Andrés? Eu não vi a pergunta muito bem. O que é? No que acreditam o movimento dos direitos dos homens? Que eu acho que é que... Está ligado. Agora está desligado. Que o feminismo já conquistou os direitos que eram necessários e que agora foram além do que deveriam, e que são os homens que estão sendo oprimidos por causa disso.
Exatamente. Eles falam que eles são as vítimas e que o mundo já está avançado demais, que as mulheres já têm direitos. Então, as mulheres estão avançando e eles estão ficando para trás. O que, assim, quando a gente fala sobre isso, parece, não, ninguém daqui vai ser do movimento dos direitos dos homens. Mas, infelizmente, a gente nem é feminista radical e a gente, muitas vezes, pelo discurso que temos, estamos mais perto de ser parte do movimento dos direitos dos homens, quando sabemos que deveríamos ser feministas radicais. Como falei, eles se acham vítimas, os homens se acham vítimas, e eu fiquei pensando, não só que eles se acham vítimas, sino também que é muito triste, muito perigoso quando as mulheres também fazem dos agressores vítimas. E porque é muito triste? Porque como mulheres deveríamos entender ou empatizar com a dor das mulheres. Então, é muito mais triste ver aqui voltou Gabriel. Posso continuar? Posso? Voltou, então. Estava falando que os homens que fazem parte desse movimento, o que eles se focam são mais nos sentimentos. Ah, não, eu estou sendo deixado de lado, as pessoas estão sendo injustas. Estão falando sobre os sentimentos. E dentro do movimento, dentro do ministério, vou falar dentro do ministério aqui do Brasil, tem muitas pessoas, a maioria, que dão também toda essa importância aos sentimentos, às emoções. E não pensam ou não se focam no que as pessoas fazem ou as pessoas falam. Mas se a gente só se foca no que, como as pessoas nos fazem sentir, como a liderança nos faz sentir, em algum momento, eu vou falar, a gente vai sair. Por quê? Porque se eu me foco em como um líder me faz sentir, e se esse é o meu motivo para estar dentro do movimento, eu vou sair se me guio por esse sentimento. Então, obviamente, eu não estou falando que a gente não tem que ter sentimentos, mas temos que ver o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, e que os sentimentos não estejam por acima da razão. Porque se a gente vai na história de Cristo e pensamos nos fariseus, quando Jesus chegou, os fariseus que sentiam de Cristo? Estavam contentes? Não, eles sentiam raiva. Então, pensando nisso,
podemos entender por qué Jesús acabou sendo crucificado, porque eles se guiaram pelos sentimentos. Esa semana li un artigo do jornal Washington Post, que o nome do artigo é Desculpa, mas essas escolhas não são feministas, essas escolhas são machistas. É um artigo muito interessante que só gostaria de compartilhar só algumas frases para que possamos fazer um link com o que estou falando. Vou ler. Algunas argumentan, eso escribe una mujer feminista, algunos argumentan que o que importa é como uma mulher se sente, não o que ela faz. Não, feminista provavelmente vai depilar porque sente que si se depila lo está fazendo pelos outros. En cuanto a feminista, se depila porque quer fazer isso por si mesma. E ela fala, não, a feminista sabe que as razões pelas quais ela vai se depilar estão profundamente comprometidas e que enquanto não se espera que os homens façam isso, fazer isso por si mesma é uma ilusão. O feminismo deu às mulheres a liberdade de escolher o que querem fazer com suas vidas, declara uma columnista. E elas podem escolher se querem usar salto ou não. E a autora fala, de novo, não. Feminismo não é uma coisa que fizemos e agora está feito. O feminismo está continuamente nomeando e combatendo as restrições impostas a nós por uma sociedade orientada para os homens. Eu não quero fazer um debate sobre a depilação, só queria que a gente tirasse o princípio do que a autora está falando. O que ela está falando é que tem algumas pessoas que falam que o que importa é como a mulher se sente, os sentimentos que ela tem, e não o que ela está fazendo. Estou pensando no que eu estava falando antes. E ela fala, quando essas mulheres querem fazer as coisas por elas mesmas, estão falando sobre sentimentos, sobre o que elas estão sentindo, sobre como me sinto com eu mesma, e deixamos de lado os fatos. Não temos que escolher em base a emoções ou sentimentos. Temos que escolher em base na verdade, eu falaria em base nos fatos. Então, a gente sempre vai ter duas opções. Ou vamos fazer escolhas feministas ou vamos fazer escolhas sexistas. Se eu me sinto mal pelo que estou vendo da mensagem, não é por o que o líder está falando para mim. O que me está fazendo sentir mal é ver a mensagem, entender, compreender e ver que eu estou suja por dentro. Então, não é sobre a pessoa, é sobre como eu estou recebendo a mensagem e que a mensagem mesmo está falando que que somos pecadores. Então, e o problema, quando a gente vê que estamos sujos, o problema não é ver que eu estou suja, o problema é saber o que eu faço com isso. Quando eu vejo que estou manchada pelo pecado, o que eu faço com isso? E qual é a maneira mais fácil? Qual é o normalizado que temos? Alegar, justificar o sexismo, negar, falar que estão exagerando, falar sobre como os líderes nos fazem sentir, falar que como fiquei chateada porque falaram que eu era feminista. E que quando faço isso, me estou tornando uma vítima também. Esse discurso de me justificar, falar que estou chateado pelo que fez outra pessoa e não reconhecendo meu erro, eu me estou colocando no lugar de vítima, quando somos os agressores. E isso sobre o que queria falar hoje. Queria que a gente possa ver
como podemos trocar os papéis de vítima e agressor, como o agressor quer se tornar vítima. O Gabriel falou sobre o caso de Johnny Depp y Amber y fueron compartillados varios archivos sobre eso y uno de los archivos falaba sobre una técnica que fue usada por Johnny Depp y abogado de él. No sé si alguien lembra de esa técnica, es una palabra. Micrófono. ¿Sabe quién? Johnny Depp. Vou falar eu. Verbo de negar, atacar e reverter a vítima e o agressor. Podemos mencionar a Bolsonaro como fazendo isso. Vou ler mais uma definição. Refere-se a uma reação que os supostos perpetradores de delitos ou criminais podem exhibir em respostas a serem responsabilizados por seu comportamento. Um abusador ou um suposto abusador nega que o abuso negou o que aconteceu e alega que são as vítimas da situação, que eles não são os agressores, que a outra pessoa é o agressor. E que fazem? Invertem os papéis. Essa técnica, só para dar um pouco mais de informação, é de uma psicóloga que o nome dela é Jennifer Freyd. Então, como falei, essa técnica por nós no Ministério foi conhecida, no movimento, perdão, foi conhecida pelo caso Johnny Depp e Amber. Eu não quero profundizar nessa técnica especificamente, só quero que a gente possa tirar o princípio, como falei antes, de como o agressor troca o papel para a vítima. E para isso, vamos a ir a algumas histórias da Bíblia para ver como podemos ver esse padrão de trocar de agressor para vítima. Alguém poderia pensar quem foi a primeira pessoa que usou essa técnica de ser o agressor e querer... Adão e... Foi Lúcifer. A primeira persona que temos foi, primeiro anjo, foi Lúcifer. E é interessante que a gente vai ler citações que a gente já leu muitas vezes, mas eu gostaria que a gente possa ler essas citações sobre a perspectiva da troca do agressor para a vítima. O que tinha acontecido no céu com Lúcifer? Se alguém poderia fazer um resumo rapidinho. O que aconteceu na história? O resumo. Uhum. Até que foi declarado, quando saiu um texto do céu.
fala que ele foi roubado, que o corpo foi roubado. Está desligado. Mas deu para ouvir? Mas deu para ouvir, Gabriel, não? Pode apertar, tem um botão embaixo, Sani. Oi? Agora foi. Mas estava certa a resposta. Olha, isso tudo não está certo. Resumo. Então, desde que no céu houve aquele concílio entre os três e ele não foi chamado, esse sentimento de descontentamento ele espalhou no céu, colocando Deus como arbitrário, a sua lei como arbitrária e ele como a vítima, né? Mais ou menos isso. Obrigada, Sani. Agora vamos começar a usar o documento que foi mandado no grupo. Se alguém poderia ler a primeira citação, por favor. Uhum. Agora está desligado. Ele se gloriava em seu brilho e exaltação, e almejava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens. Estava ele revestido de sabedoria e glória, mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava esse poderoso anjo. Deveria Cristo ter a primazia? Por que ele é mais honrado do que Lúcifer? Obrigada. Alguém poderia identificar onde podemos ver que ele já se está colocando como vítima? Exatamente. Deus é o criador, e ele ser criado. Exatamente. Quando ele já começou a questionar por que deveria Cristo ter essa premissa? Por que Cristo tem mais honra do que eu? Ele já com essa atitude estava sendo um agressor e muitas vezes eu acho que temos que ampliar ou temos que aprender a ampliar nossa visão sobre que é um agressor. Porque sempre pensamos que o agressor é só a pessoa que bate, só a agressão física. Mas uma agressão é muito mais ampla do que isso. Eu vou só ler uma definição sobre o que é uma agressão. A agressão é um ato em que um indivíduo prejudica outros da sua própria espécie intencionalmente. O comportamento agressivo pode ser definido em termos gerais como um comportamento social hostil, infligir dano ou causar prejuízo a uma pessoa ou a um grupo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, define a agressão como uso de força ou poder real ou apenas ameaçado como si próprio contra outra pessoa, contra um grupo ou contra uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico ou algum tipo de deficiência. Então, qual era a vítima real? Quem estava sendo a vítima real era Deus e Cristo. Lucifer era quem estava causando o dano no céu, nos anjos, em Deus, um dano a Cristo. Mas ele estava começando a trocar os papéis. Não, eu sou a vítima aqui no céu. Vamos continuar lendo a segunda, por favor.
A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual, pretendia-se, tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam desfrutado, tinham chegado a seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos lugares celestiais. Obrigada. Então, Lucifer está representando a Deus como que ele estava sendo injusto. Estão sendo injustos, eu sou a vítima. E ele coloca a Deus como agressor, porque estava fazendo um dano moral. Está tirando nossos direitos. Falava, está tirando nosso tache. Eu, falava Lucifer, e os outros anjos, nós somos as vítimas. Deus é o agressor. Sabemos que eles queriam liberdade, mas uma liberdade sem restrições. E no céu tinha restrições, que é igualdade. Vamos continuar lendo a outra, por favor. Está ligado agora. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que, se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar todos os mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob o seu ponto de vista, empregando sofisma e fraude a fim de conseguir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançara uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não poderia mostrar-se a coisa ruim que era. Sua desafeição não seria vista como sendo rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir-lhe completamente o caráter, ou ver para onde sua obra estava a levar. Obrigada, Cris. O que estava fazendo Lucifer nesse momento para ele ser achado como uma vítima, para que as pessoas acreditem que ele era uma vítima? O que ele estava fazendo? Segundo a citação o que é um sofisma? Uhum. Exatamente. Alguém mais queria falar? Não? Ele estava enganando as pessoas, como fala Sani, utilizando a técnica do sofisma. Ele se disfarçava sobre a capa da falsidade. Ele usava muitos mistérios e o que ele queria era enganar as pessoas. Ele contava uma história de forma diferente, onde ele era a vítima. E Lucifer estava fazendo isso com sofismas, que o que falou a Sani é falar a verdade com mentiras, que foi depois o que ele fez no Jardim do Éden. Então, para trocar os papéis, os agressores têm que enganar, contar uma história que, neste caso, não tinha fundamentos. Lucifer não tinha fundamentos para falar que Deus era autoritário. Ele não tinha fundamentos verdadeiros. Ele não tinha uma evidência sustentável. Só as pessoas estavam acreditando no que ele falava, como ele mostrava os sentimentos dele. Então, vemos mais uma vez que Lucifer estava usando os sentimentos
para falar que estava sendo deixado de lado. Ele não estava usando a razão, só estava se focando nos sentimentos dele. A próxima, por favor. Lúcifer havia, a princípio, dirigido as suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Da mesma obra que ele próprio estava a fazer, acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolvia em mistério e, por meio de artificiosa perversão, lançava dúvidas sobre as mais claras declarações de Jeová. E a sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às representações. Obrigada. O que ele estava fazendo, obviamente, era que os outros anjos também duvidassem das declarações de Cristo e de Deus. Então, o que ele estava fazendo, podemos falar que estava tendo repercussão pública. Não só estava com Lúcifer, sino que ele estava afetando os outros grupos de anjos. E o que ele estava fazendo com isso? Ele estava tirando a credibilidade de Deus ao fazer duvidar as pessoas. Porque as pessoas começaram a duvidar das declarações que fazia Deus. E ele usava isso para confundir os anjos. Como fala, tem anjos que, obviamente, não concordavam com Lucifer, sino que estavam do lado de Cristo. E ele los estava acusando de que, de indiferentes, vocês não se importam com meus direitos, vocês não se importam com meus interesses. De novo, ele sendo vítima e os anjos que estão do lado de Cristo sendo os agressores. Vamos continuar lendo a seguinte, por favor. Deus apenas... Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Procurara a falsificar a palavra de Deus e, de maneira errônea, figurara seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação de si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, que sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo, o verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. Obrigada. Deus estava acusando a Lucifer. Deus estava acusando a Lucifer. Estava assinalando a ele com um dedo. Não, ele não... Exatamente. Deus não estava falando diretamente para Lucifer, só estava falando e explicando como era o governo dele. Estava relembrando aos anjos como era o governo dele. Não estava falando diretamente para Lucifer. O microfone. Microfone. Cris, microfone. Desliga ele. E no finalzinho ainda fala que ele dá tempo, basicamente, para que isso seja revelado, para que se manifestem essas obras iníquas. Não vai lá e aponta o dedo, mas ele dá o tempo para que isso seja manifestado. Deus, com o que ele fazia ou com o que ele falava, já dava para comparar e contrastar com a obra que estava fazendo Lucifer no céu. Então, Lucifer não estava sendo acusado, mas ele já se estava defendendo. E, ao mesmo tempo, ele sendo agressor,
estava acusando a Deus e a Cristo. Falsificava a palavra de Deus e mostrava uma imagem falsa de como é Deus, falando que tudo era para benefício de Deus ou benefício para Cristo, que queria honra e glória. Então, se a gente pensa por exemplo, como acontece hoje no mundo, nos casos quando temos um agressor e uma vítima, vou falar um homem sendo o agressor e uma mulher sendo a vítima, são as vítimas sempre que têm que se expor, falar sobre o que aconteceu, porque o agressor nunca vai falar sobre o que ele fez. Sempre é a vítima que não só tem que lidar com o trauma que tem a vítima, sino que tem que lidar depois se expondo. E se a gente pensa na história de Lúcifer e Cristo teve que se expor. Por quê? Porque ele deixou o céu, veio aqui na Terra e ele se expor, ele sendo vítima. Ele não precisava, ele tinha que mostrar que era Satanás quem estava mentindo, era Satanás quem estava falsificando as coisas. Então, Cristo teve que deixar a glória, o trono, e ele veio na terra para se expor. Então, por que estava fazendo isso? Porque, como falei, tinha que mostrar que Satanás tinha falsificado o caráter de Cristo e que tinha trocado a interpretação dos fatos, tinha que mostrar que Cristo era a vítima, não Satanás. E isso acontece com as mulheres. As mulheres têm que mostrar, mesmo já sendo vítimas, têm que demonstrar que são as vítimas. E muitas vezes as pessoas não acreditam nelas, e isso é muito triste. Então, Jesus desceu na terra para mostrar que Satanás é o agressor. E isso era injusto. Como isso para falar de Lúcifer. Se a gente vai mais para frente na história, como vocês falaram, podemos também ver isso na história de Adão e Eva. Para isso, gostaria que possamos ler Gênesis 3, capítulo 3, dos versos 9 ao 12. Se alguém poderia ler, por favor. Vou ler. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Obrigada. Onde vemos essa troca de papéis? Adão sendo o agressor, culpando a Eva, querendo se tornar. Exatamente. A gente vai ler a próxima citação que está no documento que fala sobre isso, que ele acusou a Eva e a Deus. A próxima é PP 29.1. Adão não podia negar nem desculpar seu pecado, mas em vez de manifestar arrependimento, esforçou-se por lançar a culpa sobre a esposa e assim sobre o próprio Deus. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Aquele que, por amor a Eva, havia deliberadamente preferido perder a aprovação de Deus, o seu lar no paraíso e uma vida eterna de alegria, podia agora, depois da sua queda, procurar tomar sua companheira
procurar tornar sua companheira e mesmo o próprio Criador responsável pela transgressão. Tão terrível é o poder do pecado. Obrigada. Então, ele era o culpado, mas ele quis deixar essa culpa com Deus. Falou, não, foi a companheira que você me deu. Então, estava sendo responsável a Deus por isso. E assim, a citação fala que Adão tinha feito isso, comer o fruto proibido por amor a Eva. Mas agora, quando Deus chama ele e pergunta onde ele está, ele fala, não, foi a companheira que você me deu. Então, está culpando os dois. Aqui também podemos ver o conceito do que dos relacionamentos são parábolas. Porque quando Adão culpa a Eva, acaba culpando a Deus. Está falando indiretamente de Deus. Então, quando acusamos a alguém, quando fazemos uma coisa a alguém, estamos fazendo isso a Deus. Alguém lembra quais são os 5 relacionamentos que a gente estuda como parábolas de nosso relacionamento com Cristo? Senhor e escravo, filho, pai, filho, amigos, esposo, esposa. E falta um. Não sei o último. Já. Servo e mestre. Servo e mestre. Tá certo. Então, esses relacionamentos são uma parábola de nosso relacionamento com Deus. Então, isso podemos ver o que estava fazendo Adão. Adão estava, a esposa de Adão era Eva, e o relacionamento deles era uma parábola do relacionamento que eles tinham com Deus. Então, ao culpar a Eva, ele estava culpando a Deus. Vamos continuar lendo a próxima citação. Quando interrogada a mulher, por que fizeste isso? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Por que criaste a serpente? Por que lhe permitiste entrar no Éden? Tais eram as perguntas envolvidas em sua desculpa apresentada pelo pecado. Assim como fizera Adão, lançou sobre Deus a responsabilidade sobre sua queda. O espírito de justificação própria originou-se com o pai da mentira. Foi alimentado por nossos primeiros pais logo que se renderam à influência de Satanás. E tem sido apresentado por todos os filhos e filhas de Adão. Em vez de humildemente confessarem os pecados, procuram escudar-se, lançando a culpa sobre outros, sobre circunstâncias ou sobre Deus, fazendo mesmo de suas bênçãos um motivo para murmuração contra ele. Obrigada. Então, o que Eva fez também? Segunda citação. Exatamente, fez a mesma coisa. Acabou culpando a Deus. Por que criaste a serpente? ¿Por qué estamos olhando esse assunto? Porque nós não estamos tão longe de fazer essa troca de papéis entre vítimas e agressores. Quem mais pratica isso, talvez nos relacionamentos, se pode ver mais no matrimônio. Por isso é tão importante que possamos aprender sobre estas coisas, que possamos aprender a identificar esse tipo de falas, esse tipo de comportamento. É muito mais comum e sutil do que nós imaginamos.
Infelizmente, isso está muito normalizado. Sempre é mais fácil culpar a outra pessoa por o que ela fez. Não, ela me provocou, ela falou uma coisa ruim para mim, eu não consegui me controlar. Mas o que eu gostaria que possamos entender que isso começou com Satanás. Com ele começou o pecado. Foi Satanás a primeira pessoa que, sendo agressor, se estava colocando como vítima. Então, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa troca de papéis sendo agressor, ou quando eu defendo o agressor, eu me estou colocando no reino de Satanás. Eu não estou sendo participante do reino de Cristo. Eu estou sendo um participante do reino de Satanás. E não só isso, podemos ser os anjos que seguiram a Lucifer, que acreditaram nas mentiras de Lucifer. Acreditaram que Lucifer era a vítima e eles se perderam. Então, eles não tinham prova de que Deus estava fazendo isso com eles, que Deus estava tirando a liberdade. Só se basearam nos sentimentos que estava tendo Lucifer, que ele estava sendo deixado de lado, mas sem nenhum tipo de evidência. E falando no contexto de igualdade, nós somos requeridos a nos posicionar do lado das vítimas, a nos posicionar do lado das mulheres, não do lado dos agressores. E quando eu duvido de um relato de uma mulher, quando eu questiono, quando falo que está sendo exagerada, quando falo que não, falta ouvir a outra parte da história, falta ouvir a outra versão da história, também estou me colocando no reino de Satanás, porque estou fazendo o mesmo que fez Satanás, ou a mesma coisa que fizeram os anjos que seguiram a Lucifer. E quando fazemos isso, voltando no que falei no começo, nos estamos colocando aqui. Por isso, como falei, a gente não é tão consciente de que o comportamento que temos ou coisas que falamos nos pode colocar desse lado, do extremo. E a gente deveria estar aqui. Mas quando duvidamos de uma mulher, quando achamos que ela é exagerada, quando não acreditamos nela, nos estamos colocando no reino de Satanás. Tem outro ponto que eu gostaria de fazer em relação a Lucifer, Adão e Eva. Eles tiveram consequências pelas escolhas e decisões que eles fizeram. Quais foram as consequências de Lucifer, Adão e Eva? O microfone. Está desligado. Agora não, está desligado. É para ligar. Agora foi. Então, Lúcifer no céu, apesar das oportunidades que ele teve de se arrepender, foi expulso ele e 1/3 dos anjos. Uhum. Depois tentou até se reconectar com o céu, né? Mas já não tinha mais espaço para ele e para as mentiras dele. E agora está circunscrito aqui na Terra. Adão e Eva, eles já tinham os cuidados do Éden, mas agora esses cuidados passaram a ser com mais desgaste físico, né? Do suor do teu rosto comerás o pão, a terra passou a produzir cardos dos espinhos, a mulher passou a dar luz com dores. Isso só foi piorando, porque agora houve essa maneira mais errada do homem de lidar com a mulher, dessa superioridade masculina sobre a feminina, de espancamento, de feminicídio, enfim. Aí tem agora o que veio pós Adão e Eva, né? Nós, como filhos de Adão e Eva, a gente tem herdado todas essas mazelas. Uhum, exatamente. Obrigada, Sani. Pode falar. Não, só ratificando o que a Sani falou,
que além deles terem sido expulsos do paraíso, né, perderam realmente o prazer de viver, vamos dizer assim, essa coisa da submissão veio por consequência também desses pecados, como algo que veio acontecer por causa dos pecados, mas não que tenha sido um estabelecimento divino da parte de Deus. Só para eu gostaria de enfatizar isso, porque isso acabou acontecendo por causa de todo o desenrolar da história ruim, negativa. Mas não foi uma coisa que Deus queria que acontecesse. Ele não queria nem que o pecado acontecesse, né? Muito menos isso. Obrigada. Alguém mais queria falar? Acho que não. Obrigada. Então, todos concordamos que eles tiveram consequências, vamos falar castigos, por os que eles fizeram, porque na história eram os agressores. Elena de White falava que Lúcifer já não tinha oportunidade de voltar para trás. Só os anjos, mas ele tinha ido tão para frente com o plano dele que ele não podia voltar para trás. Só os anjos que seguiram ele. Adão e Eva pecaram, erraram, foram mandados embora do céu. Está muito forte a música. Mas dá para ouvir? Então, Adão e Eva foram mandados embora, mas eles reconheceram o erro deles e eles se arrependeram. Então, temos Lúcifer, ele não se arrependeu, Satanás não se arrependeu, ele foi castigado, mas ele continuou do mesmo jeito. E temos Adão e Eva como comparação e contraste, que eles se reconheceram o erro e se arrependeram. Então, Desde que ele começou a divulgar as suas insatisfações no céu, até a hora que ele saiu, não foi questão de uma semana. Não. Então, ele teve todo um período para se arrepender, chance que Deus deu, e ele não aceitou. Aí, quando foi expulso, já era a derrocada. Né? Adão e Eva se arrependeram prontamente, né? Exatamente. Obviamente, foi um período de tempo em que aconteceram as coisas, mas depois, mais para frente, quando ele não reconheceu o erro, ele já não tinha volta atrás. Por que estou falando isso? Adão e Eva, os três tinham que fazer a parte deles. Não ia acontecer uma mudança milagrosa que vinha do céu. Eles tinham que fazer a parte deles para mudar o caráter. Então, Deus colocou uma disciplina neles. Os três foram mandados embora. Só assim, em geral, né? Porque tinha mais coisas. Mas quando... Vou falar, talvez, no contexto dentro do ministério aqui do Brasil. Quando o ministério dá uma disciplina para uma pessoa, somos questionados. Mas todo agressor que faz uma coisa tem que ter uma consequência. Sendo membro do ministério, assim como aconteceu com Lúcifer, com Adão e Eva, as pessoas têm que ter uma consequência pelo que fizeram. Então, somos questionados de por que somos tão duros, que temos que falar com os agressores, que temos que ir em busca dos agressores, mas ninguém se preocupa pelas vítimas. Então, os agressores têm que ter uma consequência pelo que fizeram. A gente vê isso no que Deus fez. Deus deu uma disciplina neles, eles tinham que ser castigados. E também podemos ver isso. Muitas vezes as pessoas, eu acho que eu já falei no encontro no abril, que temos que aprender a ver as disciplinas ou conselhos como oportunidades, não como que estamos perdidos ou não como uma reclamação. Para Adão e Eva foi uma oportunidade, porque eles foram salvos. Satanás não viu isso como uma oportunidade, ele viu isso como sendo algo injusto. E o mesmo podemos aplicar isso aqui dentro do ministério. Tem pessoas que vão ver as disciplinas como uma oportunidade, podem reconhecer os erros e se salvar, ou Satanás, que ele não se arrependeu, achou injusto,
e ele se perdeu. Então, sempre vai depender das pessoas. Não depende de nós como ministério. Depende das pessoas, como elas vão olhar para as coisas, de que perspectiva vão olhar as coisas. Então, eu acho interessante que a gente possa trazer os princípios que Deus nos deu e aplicá-los dentro do ministério, dentro de nossa realidade. E por que estamos falando sobre esses assuntos? Porque muitas vezes tomamos uma posição muito perigosa em como nos posicionamos sobre como falamos sobre os casos que acontecem. E temos que ver os princípios que há por detrás das coisas. Eu vou terminar aqui e vou continuar mais tarde e a gente vai olhar para outras histórias. Vamos orar para fechar, por favor. Querido Deus, obrigada por esse tempo juntos. Obrigada pela tua misericórdia e paciência para conosco, que muitas vezes somos muito lentos para aprender e pôr em prática a teoria. Eu penso que possamos ser conscientes, que possamos entender na situação na que estamos, que possamos olhar para as vítimas e ajudar as vítimas, que possamos nos colocar no lugar certo das coisas. Eu penso que o Senhor possa continuar abençoando o sábado, que esteja com cada um de nós, com as pessoas que estão assistindo no Zoom, e também que esteja com nossos familiares e amigos. Eu peço tu em nome de Jesus. Amém.